E teve alguma matéria que deveria ter sido regulamentada e ficou de fora da reforma trabalhista? Sim, infelizmente, no meu ponto de vista, é a questão dos trabalhos por aplicativos, né, que cresceu bastante lá em 2014, né, tanto as entregas como o transporte de passageiros. Nós temos esse trabalho crescendo bastante e isso não foi regulamentado na reforma. E aqui eu não vou nem entrar na discussão se é vínculo de emprego, se não é, que isso é uma discussão profunda e polêmica. Mas outros países, como Inglaterra, Estados Unidos, já regulamentaram esse tipo de trabalho. Então aqui não quer dizer que é vínculo de emprego ou que não é, mas que tem que ser regulamentado, criar regras para que essas pessoas tenham proteção social. O que acontece hoje na prática? A pessoa sofre um acidente, fica em possibilidade de trabalhar por um período ou até de uma forma permanente e não tem cobertura social nenhuma, porque ela não é considerado empregado, não tem o INSS recolhido, como autônomo não contribui para a Previdência Social e quando esses acidentes acontecem, infelizmente, a pessoa fica sem renda nenhuma. E às vezes uma família depende disso, né? Eu tenho um exemplo que é a lei do salão parceiro, que atinge aí, então os salões de cabeleireiros, aos quais alguns eu atendo, que trouxe essa regulamentação, não necessariamente um reconhecimento do vínculo trabalhista, mas trouxe uma regulamentação que sim pode ser empregado, mas que se trabalhador como autônomo for, há uma regra em que o salão tenha uma responsabilidade, por exemplo, se contratar MEIs, de fazer este salão o recolhimento em nome do seu parceiro profissional do MEI, né, do documento do Simples, o DAS. E isso dá, de certa forma, uma maior segurança para esse profissional que está ali trabalhando. Não necessariamente essa discussão que nós estamos trazendo aqui em relação aos motoristas de aplicativo seja uma opinião em relação ao reconhecimento de vínculo, mas sim uma opinião em relação à necessidade de uma regulamentação ou com vínculo ou sem vínculo, né? Já que isso não aconteceu na reforma, isso também não precisa ser aprovado a toque de caixa, porque isso atinge muitas pessoas, então isso tem que ser discutido amplamente com a sociedade. Então a gente deve ouvir quem trabalha em aplicativo, as empresas que fornecem essas plataformas, ouvir advogados, membros do Poder Judiciário, ouvir o Ministério Público do Trabalho. Então isso tem que ser uma discussão que, na minha opinião, faltou na reforma trabalhista, que foi, teve um período muito curto de discussão e não envolveu todos esses entes. Por isso, tanta inconstitucionalidade que a gente viu na reforma trabalhista. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai ter uma alteração profunda na sociedade, o mais democrático é isso seja discutido, ouvir todo mundo. Quanto mais opinião, mais informação, mais ciência, mais dados forem coletados e debatidos, melhor para todo mundo. Então, nesse tema dos trabalhadores por aplicativo, que faltou na reforma, se isso vier à tona futuramente, tem que ter bastante discussão para que, quando regulamentado, atenda a todas as necessidades da sociedade.